Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Amém, irmãos? Amém. Bendito Deus, amado Pai, Senhor, mais uma vez quero agradecer a oportunidade que o Senhor me deu nesta noite, Pai. Sei que o Senhor já estava preparando a palavra antes mesmo, Senhor, de nós entrarmos aqui na sua casa, Pai. Pai, por favor, Senhor, nos abençoe, que seja, Senhor, a sua palavra, Senhor, use-me, Senhor, e que tenha, Senhor, dar, Senhor, entendimento e compreensão aos irmãos, à sua igreja, para que nós possamos nos alimentar da sua vontade e do seu amor, em nome de Jesus. Amém? Podemos sentar, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, para relembrar, não precisa não, irmão, pode deixar. Não precisa, qualquer coisa a gente abre aqui direto, tá? Bom, nós começamos a primeira meditação nossa sobre Deus se revelando. Se vocês estão lembrados, né? Nós já passamos o princípio. Mas vejam bem, irmãos, quando nós lemos a palavra aqui, nesse momento da palavra, no início da palavra, com certeza o universo já tinha sido formado pelo Senhor. Ok? Então, o universo, quando lemos a palavra, nesse momento já se tinha formado o universo. Ok? Por acaso, irmãos, já observaram como é grande isso, o universo? Já tiveram a oportunidade de ver quanto pequeno nós somos na galáxia, né? Quanto pequeninos, e são várias e várias galáxias, né? E cada uma mais bonita que a outra. Cada formação que tem, quando eles apresentam assim, você vê coisas maravilhosas. E Deus nos ensina a observar a sua criação também. Então, a sua criação não está só nesse mundo que nós estamos, mas está também nesse imenso espaço aí. E quando a gente tem essa oportunidade de conhecer novos planetas, novas galáxias, é maravilhoso, irmãos. Porque quando você reconhece a grandeza de Deus, você reconhece pelos feitos que Ele fez. Só Deus podia ter feito aquilo. Ok? E depois Deus veio para a terra também. Então, no princípio da nossa meditação, nós vimos que Deus se revelou pelo universo. Então, fez tudo isso que para nós é muito importante para nós. Que nós entendermos que é resultado da grandeza e dos feitos. E o interessante também é que nós, imagine a Terra sem a Lua. Será que a Lua é só para ser observada? Vocês já viram isso? Sabem disso? Sabem que a Lua, a maré, ela é comandada pela Lua? Ok? Então, e eu fiquei sabendo de algo interessante também. A Lua parece que é uma espécie de escudo para nós. Segundo a gente observa, eu não sei quando que aconteceu, mas vejam que na Lua tem muitas crateras. E lá são meteoros que atingiram a Lua e não atingiram a Terra. Entendeu? Eu achei interessante a observação sobre esse assunto aí. Então nós vimos que o universo, ele é uma dos itens importantes que Deus
se revela para nós. Outro também é pela natureza. Quem aqui viu o vídeo que eu mandei para vocês lá sobre o peixe que faz o desenho no fundo do mar? Viu, pastora? Interessante. O baiacu, o nome dele é baiacu. E ele é um peixe que você não pode, tem que saber preparar, né? Tem que ter um veneno dentro dele, né? Que faz. Essa semana eu tive a oportunidade também de ver um lago cor-de-rosa. Achei assim, porque a cor-de-rosa assim, para as mulheres é bonito, né? Ver cor-de-rosa, né? Um lago cor-de-rosa. E é interessante que são micro-organismos que trazem aquilo lá. E a beleza é fantástica. Ok? É fantástica. A ideia de fazer assim a opção para os irmãos, não sei se a pastora já fez, se o pastor já fez, entrou no YouTube, Mundo Maravilhoso, eu fui picado, o pastor Paulo foi picado por o bichinho lá da curiosidade lá. É bom ou não bom, pastor? Ótimo. É muito lindo, é muito maravilhoso. Por que isso, irmãos? Por que isso? Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo, irmãos, porque é um meio de relaxamento. De você, assim, se estressar, deixar, que nem você ouvir uma música suave. Ok? Então você sente a sua alma, assim, agradável, a satisfação de você reconhecer e entender que aquilo que você está vendo foi obra de Deus. Além de todos esses animais que existem, de tudo que Deus fez na face da terra. Amém? Então, essa é uma maneira que Deus se revela. A outra maneira hoje que nós vamos falar é sobre a consciência humana. A consciência humana. Vocês querem ver aqui, ao vivo e a cores, uma obra de Deus? Quer ver? Quer ver, pastor? Amém. Olha do lado. Olha do lado. A obra de Deus fez. Olha. Isso é obra de Deus. E interessante, eu achei muito interessante isso aí. Sabia que Deus nos faz mais do que o vencedor no nosso nascimento? Por quê? Entre milhões, um fecunda o ovo. É uma corrida. Então tem um vencedor aí. Olha como é interessante. Eu observei esse detalhe aí, que é interessante. Então, o que acontece nessa criação, nessa revelação de Deus? Algo que é muito interessante é que o ser humano, quando foi constituído, ele foi constituído com um senso de certo e errado. Todo ser humano foi criado com essa consciência do certo e o errado. Então, o que é importante isso para nós? Isso é uma lei moral. É uma lei moral. Então você, pela essa lei moral, você toma a decisão ou não toma a decisão. Então, quando você está fazendo isso, quem deu para você? O próprio Deus. O próprio Deus. Então, quando Deus disse, e foi claro, eu creio nisso, porque a palavra de Deus diz que no final do dia, Deus visitava Adão. Agora, ele visitava Adão e só visitava? Ou ele conversava com Adão? Ou ele ensinava Adão? Ou ele instruía Adão? Então, Adão conheceu muito da parte de Deus. E conheceu também essa consciência, essa relação entre decisões. Porque você não pode falar um não para alguém se ela tem a opção do sim. Entenderam o que eu quero dizer?
Você falou não. Então, quando Deus falou não para Adão, é porque ele tinha a opção do sim. Ele sabia que tinha essa opção do sim. E ele decidiu, obedeceu sim. Não foi isso que Adão fez? Foi isso que aconteceu com Adão. Então, essa percepção que nós temos como pessoa vai muito a um resultado da consequência do que você é. Então, vamos lá. Nessa consciência, vamos primeiro, antes de falar, continuar nessa consciência, eu queria dizer sobre a criação do homem. Então, a formação do homem, eu não sei se vocês já observaram. O ser humano, ele não consegue imitar o homem totalmente. Ele não consegue duplicar o homem com, sabe, tipo, essa, como é que chama? Essa ovelha que foi, tem um nome? Dori, mas como que é o nome do... Nome da... Clone, né? Clonagem, né? Agora eu guardei. Clonagem. Entendeu? A não ser essa questão da clonagem aí, vejam bem, Deus é tão perfeito, o cérebro do homem não dá para imitar. Não. A única coisa que eu acho que não tem transplante é de cabeça. Não, não tem. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Agora, então, entendo então que, vejam bem, vocês já observaram como é que é construído o cérebro humano? Como que ele é ligado? Como ele tem essas capacidades? Interessante, irmãos, que vejam bem, olha como é interessante. Existe um estudo, fizeram um estudo, isso são cientistas, né? Fazendo estudo. Diz que existe uma diferença entre se uma pessoa faz ler a Bíblia uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes por semana. Então eles fizeram um estudo. Quanto mais a pessoa lê a palavra de Deus, mais o seu cérebro reage em algumas situações boas para o ser humano. Então, vejam bem, irmãos, como Deus é tremendo. Porque quando você conhece a verdade, que você conhece a Bíblia, quanto mais você conhece a Bíblia, mais Deus traz para o seu cérebro, entendeu? O que nós chamamos de fé, o que nós chamamos de santidade. Então, esses resultados que acontecem quando você se envolve com a palavra, traz um relacionamento mais profundo para você. Uma abertura maior, um conhecimento maior, uma clareza maior, um entendimento maior. Por quê? Porque o seu cérebro foi feito para receber a palavra de Deus. Vocês entenderam, irmãos? Então, quando Deus preparou isso, foi isso que aconteceu. Por quê? Deus, olha que interessante. Quando Deus criou o homem, como Deus criou o homem? Alma, corpo e espírito. O que são? 3. Quem que é 3 na nossa vida? Vejam, semelhança. Triuno. Nós temos 3 situações na nossa vida. Ok? Então, isso é importante. Outro fator importante também para nós. Quando Deus, lá em Gênesis 2:7,
coloca o fôlego da vida. O que aconteceu com o homem? Ser vivente. Então, isso é muito importante a gente dizer. Que cada vez que você acorda durante o dia, para a vida, você está glorificando a Deus. Porque Deus te deu mais um dia de fôlego de vida. Então a nossa vida é obra de Deus. Então, eu, por exemplo, já passei por muitas situações de morte certa até. Mas Deus me deu esse presente para continuar na vida. Então eu tenho que glorificar a Deus pela vida que Ele me está dando. Eu não preciso, na verdade, o ser humano não precisava ter um perigo de morte. Porque às vezes o que acontece é o seguinte, às vezes a pessoa às vezes precisa levar um susto para ela entender. Opa, Deus me deu uma bênção. Mas se Deus me deu uma bênção no perigo que eu estava passando, por que eu não glorifico a Deus todos os dias? Porque todos os dias Deus está me dando o fôlego da vida. Está me dando esse presente todo dia. Então, vamos glorificar, porque Deus se revela nessas pequenas situações. Queira uma cura, né, pastor? O pastor está acostumado a isso. Queira um resultado de oração. Resultado de oração. Não é um presente, pastor? O pastor que tem conhecimento sobre isso. Deus me usou. Deus me capacitou. Então eu glorifico a Deus. E eu identifico Deus na minha vida por causa disso. Entenderam como é que é? Então, é fato, irmãos, que quando você está agindo diante de Deus, você está glorificando a sua vida pelos seus atos. Pelos seus atos. Então, é importante nós entendermos isso aí. E o outro fundamental, importante também, eu não sei se vocês sabem, mas quando Deus criou o homem e colocou o seu sopro de vida, fez o homem da maneira que nós somos, Ele coloca dentro de nós um desejo de buscá-lo, buscar o Criador. Mas, Jamil, por que é um desejo? Por que é um desejo? Nós tiramos como exemplo, na história, onde os índios não conheciam a palavra, não conhecem Jesus, mas eles sentem o desejo de buscar alguém criador. E isso é uma situação natural da criação de Deus. Entendeu como o homem foi construído? Dessa maneira. Por isso nós estamos aqui. Nós estamos aqui com esse desejo que Deus colocou no nosso coração para participarmos com Deus, buscarmos a Deus. A palavra não fala que nós devemos buscar a Deus enquanto nós podemos achar? Por quê? Porque uma hora pode ser que a gente não ache. Mas o desejo cabe a quem? Do sim ou não, da decisão. Então, é importante a gente entender que quando Deus fez o homem, Ele colocou o seu DNA. Se nós observarmos algumas coisas também, Deus também traz para nós algumas coincidências sobre isso. Eu vou ver se eu acho esse vídeo, quero postar para os irmãos verem, sobre esse 3 que Deus coloca. Nós temos altura,
largura e profundidade. 3. Né? Então, e ele fala mais exemplos, que eu não lembro agora, eu não coloquei que eu não lembro, tá? Mas faz exemplo também. Então você observa em muitas situações a obra de Deus. Outro fator importante também, que eu gostaria de passar para os irmãos, é o seguinte: Deus não colocou e não chamou sobre a árvore da vida, não falou sobre a árvore da vida para nós? A árvore da vida que está lá no Éden e depois lá na Nova Jerusalém, não é isso, irmãos? A árvore da vida. Agora, a árvore da... Por que Deus escolheu árvore? Por que Deus escolheu árvore? Tá? Em primeiro lugar, a árvore pega seus nutrientes do solo, da água, ok? Raízes. Mas ela pega também das folhas. Bom, o que a árvore pega nas folhas? A luz. A árvore da vida, ela é alimentada pela luz do Senhor, pela glória do Senhor, e faz a fotossíntese. Olha como que é interessante isso. Nós estamos estudando, irmãos, tá? Nós estamos estudando. A consciência entre o bem e o mal é de saber de todos. Sendo o mal, minha opinião, irmãos, minha opinião, tá? O mal é a ausência de Deus. Na minha opinião, o mal é a ausência de Deus. Tá? Então, a gente vê exatamente que quando, aqui em Romanos 2, 14 e 15, quando os gentios não têm a lei, praticam naturalmente o que ela ordena, tornando-se para si mesmo. Mostra que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Então, para nós encerrarmos essa parte da consciência humana, nós temos que entender que a própria palavra nos explica sobre essa condição que nós temos de tomar as nossas decisões. Outro fator importante também que nós devemos observar, que Deus se revela pela sua história. Deus se revela também pela arqueologia. Existem evidências históricas que mostram como a palavra de Deus é ligada. Ok? Então, como isso? Reinados, ok? Artefatos locais, descobertas da ciência também. Tem escritas que foram descobertas e acontecimentos proféticos. Então, toda essa modificação que está havendo na parte da arqueologia, da história, nós vimos que vem se cumprindo. Então, uma profecia, ela se cumpre lá para frente. E há um fato histórico acontecendo também. Nós claramente entendemos, Jesus é um, que foi citado no Velho Testamento. E no Novo Testamento, Jesus entre nós. Então, é um exemplo muito claro sobre o cumprimento da profecia, mas também um fato histórico. É uma realidade. É algo que é inquestionável. Porque vejam bem, se você, durante a história, conta uma mentirinha,
por causa do andamento dessa história, essa mentirinha é descoberta. Não sei se vocês estão me entendendo o que eu quero dizer. Acontece que a história da palavra, ela não se contradiz com a ciência. Porque, na verdade, o que eu compreendo é que ela vem provar para os incrédulos, que isso aconteceu, que a história aconteceu. Então, Deus vai se revelando através da história. Vejam bem, olha como é interessante. Nós temos aí a plenitude dos tempos. Quem sabe? Levanta a mão aí. O que é a plenitude dos tempos? Plenitude dos tempos, lembra, meus irmãos? Não sabe? Plenitude dos tempos. Qual foi o último profeta? Malaquias. Ok? Então foi aí os 400 anos. É a plenitude dos tempos. Agora vejam bem como foi a história. Olha como é interessante. De Malaquias até Jesus, quando começa em Malaquias, não existia sinagogas. Tá? Não existia sinagogas. Existia o templo. Ok? Não existia estrada. Não existia comércio. Não existia uma língua específica. Não existia. Muitos dizem que essa plenitude dos tempos, ou período chamado período interbíblico, ok? Ou período interbíblico, são 400 anos de silêncio. Não foi silêncio. Quem já estudou o período interbíblico, que é uma boa a gente estudar, você vai ver o mover de Deus sobre a história. Na verdade, que eu entendo, preparou, vou colocar uma palavra assim que é costumeira, preparou o momento, o palco, a plenitude de tempo foi preparada para a vinda de Cristo. Foi preparada para a vinda de Cristo por Deus no período interbíblico. Então a gente vê aí, quando você estuda o período interbíblico, você vai observar que durante a história tudo aconteceu. A agricultura, por exemplo, melhorou, mudou. Tantas e tantas coisas aconteceram para beneficiar a situação que nós vemos no Novo Testamento, quando Cristo veio. Então há muita mudança na questão do período interbíblico. Então vejam bem, irmãos, da mesma maneira, certo? Houve também uma proliferação de culturas pagãs. Quer dizer, o outro lado da situação. Também, durante a história também. Então, houve muitos problemas, muitas culturas, que elas não observaram a doutrina de Deus, ou seja, os ensinamentos de Deus. E aí nós vemos um problema muito sério, que aconteceu onde? No Novo Testamento. Mesmo depois que Cristo subiu aos céus, o próprio apóstolo Paulo combateu muita situação vindo dessas situações externas, aonde pessoas que vinham de seitas se infiltravam dentro da igreja,
querendo mudar a doutrina dos apóstolos. Queriam mudar. Por isso que muitas vezes nós entendemos, quando você lê assim a palavra, eu não lembro direito a referência, mas quando o apóstolo Paulo diz assim, quem confessar que Cristo não veio em carne, por que ele está falando isso? Não veio em carne. Por que ele está dizendo isso? Porque tem alguém que está dizendo que não veio em carne. Ele está dizendo que é anátema, né? Está errado quem falar isso. Mas por que ele está dizendo isso? Porque no meio da igreja está sendo falado, considerando que Jesus era um espírito. Tá? Então, é um combate que o apóstolo Paulo, Paulo pode afirmar para mim, combateu muito com as igrejas. Problemas sérios. Problemas de outras culturas que influenciavam dentro da igreja. Por isso que Deus fala sobre o véu e muitos detalhes para a igreja. Ok? Então, isso é muito importante. Então, veio do quê? De outras culturas. As evidências biológicas também. Vamos ver a evidência biológica. Há uma teoria fortíssima que fala sobre a existência de Deus. Qual será essa teoria? A doutrina de que toda a vida provém de vida, provado em laboratório. Contrária à teoria que a vida pode ser gerada espontaneamente. Ou seja, a vida pode surgir de algo morto. Por que eu estou falando isso para vocês, irmãos? Porque é o seguinte: a teoria, ela vem provada que algo só pode ser criado a partir de uma vida. Então, algo morto não cria vida. Isso para derrubar em terra em que sentido? Lembra sobre o Big Bang? Diz que o Big Bang foi algo que aconteceu espontaneamente. Ok? Mas é algo que não tinha vida. Como que algo que não tinha vida passa a ter vida? Não pode. Agora, se tem alguém que tem vida, cria quem tem vida, ok? Isso prova a existência do nosso Deus. Que a vida é gerada pela vida. É o nosso Deus. Amém? Outro fator importante também, que Deus pode nos revelar, e eu acredito que todos vocês vão concordar plenamente, que é pelas Escrituras. As Escrituras. Símbolos eram usados para registrar, pedras eram usadas para registrar o desenho. Então vejam bem, existe com relação ao estudo, Pastor Paulo, estou tentando, vamos entrar em acordo com o pastor é teólogo. Nessa época, em muitas épocas, aconteceu o quê? Não tinha escrita. Não tinha escrita. Então, como surgiu a Bíblia? Se não tinha escrita. Ok? Inicialmente, bom, nós temos que, antes de falar inicialmente, deixa eu só dizer algo importante. É que toda ela tem o direcionamento e a unção de Deus. Toda ela é a vontade expressa de Deus. Nós estamos estudando aqui. Entendeu? Nós estamos estudando. Então nós estamos procurando conhecer um pouco mais essa revelação de Deus,
para a gente entrar no entendimento. Por que eu estou dizendo isso? Que Deus instruiu Adão e Eva, não foi? Deus instruiu Adão e Eva. E Deus não veio instruindo através dos seus profetas, através dos homens de Deus, né? De toda a história. Ele não vem instruindo uma narrativa. E não é através dessa narrativa que nós buscamos o entendimento da palavra hoje? Não é assim? Ok? Só que lá como não tinha escrita, existia algo oral. Era uma transmissão oral. Ok? Então, necessariamente, o autor, entendeu? Ele era passado para Deus, mas ele já conhecia muita transmissão oral da palavra. Além de que, como Deus faz aqui nos dias de hoje, nos ensina, né, muitas coisas também. Além disso, quer dizer, não foge do controle. Não foge do controle. Então, existia uma transmissão oral. Foi aí que depois começou a aparecer os símbolos, né? Tanto é que nos 10 mandamentos já tinha escrita. Nos 10 mandamentos já tinha escrita. Ok? Então, muito veio da tradição oral. A mesma coisa acontece também na questão dos livros também. Só para vocês entenderem, os livros, por exemplo, deixa eu pegar, livros de Mateus. Se não me falha a memória, o pastor me ajuda aí. Não foi diretamente escrito por ele. Se não me falha a memória, Mateus não conseguia nem escrever. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Então existia um copista, alguém que redigia para ele. Tanto é que, se você for estudar profundamente as cartas, tem certas cartas que são, praticamente não é o autor que está escrevendo. Porque é mais ou menos assim, só para vocês entenderem. Se eu, que moro em São Paulo, for redigir alguma coisa lá no Nordeste, como é que vai sair a minha matéria lá no Nordeste? Certo? Com o sotaque e o jeito deles, a cultura deles. Deu para vocês entenderem? Então, quando você estuda a Bíblia, nessa questão de autoria, com relação aos autores, você observa que Deus faz essa transmissão. Sendo colocada, vamos dizer assim, o foco principal, né? O conteúdo principal, passado para o Mateus. Agora eu pergunto, por que precisava ter isso? Porque Mateus escreveu para os judeus. Então teria que ter algo, por exemplo, interessante. Mateus, ele traz um estilo de leitura que os judeus vão entender, diferente dos outros livros. Já o livro de Lucas, o livro de Atos, já é diferente. Quem é que escreveu esses dois livros? Lucas. Mas para quem? Que Lucas era? Quem Lucas era? Entendeu? Então ele era um doutor, ele estudava. E é interessante que você observa mesmo nas palavras da Bíblia, que Lucas, ele faz um levantamento de Jesus, mas ele acompanha Paulo nas viagens missionárias. Mas como você descobre isso? Quando em Atos, Lucas fala nós. Não é isso, pastor? Quando ele fala nós, é porque ele está junto. Ele está acompanhando, ele está sendo testemunha ocular do que ele está falando.
Entenderam? Então, isso mostra para nós que Deus tem um certo cuidado quando Ele preparou a sua palavra. E é interessante também que a sua palavra, ela não se contradiz. Ela não se contradiz. Porque o princípio é o mesmo. Ou seja, deixar quanto mais claro possível para nós. Esse foi o objetivo não só de Jesus Cristo, como de todos os autores da palavra do Senhor. Amém? Então, isso é muito importante. Outro fator importante também é a questão das interpretações. Então, hoje nós temos muitas Bíblias. Ok? Eu não sei, pastor Paulo, a NVI é a que está mais próxima dos originais? A NVI? A NLTH. NSH. NLTH. NLTH. Nova tradução é mais na linguagem de hoje. Ok? Por que eu digo isso? Porque, vejam bem, aqui, para os irmãos prestarem atenção, os estudiosos, nós temos Bíblia com várias linguagens. Ok? Linguagem de hoje, revista corrigida, NVI, se for o caso a Thompson. Isso. Por que é importante nós termos isso? Porque existe a questão da interpretação. Como a gente não sabe o grego, entendeu? Fica mais difícil. Então, os estudiosos, é bom, você vai fazer uma exegese. Exegese é estudo profundo de uma palavra, entendeu? Você faz exegese. Você estuda palavra por palavra para ver o que está querendo dizer. Isso é exegese. Então você vai fazer uma exegese, fazer um estudo, é importante que você tenha as versões também. Por isso que lá no culto de ensino de homilética, o pastor Paulo disse que a pessoa que quer estudar a palavra, é importante que ela tenha várias versões, é importante que ela tenha uma biblioteca, é importante que ela vá a fundo mesmo no que ela está estudando, porque às vezes a palavra está te dando uma interpretação e você vai e olha outra maneira de explicar. Sabe quando uma criança não entende, aí você vai para a linguagem da criança e a criança acaba entendendo? É mais ou menos dentro disso, né? Claro que todos os estudos, claro, nós temos a orientação do Espírito Santo. Isso aí, sem sombra de dúvida. Ok? Então isso é importante. Então veja bem, a Bíblia é um livro divino e humano. Divino humano. Escrito por pessoas escolhidas, conduzidas pelo Espírito Santo. Traduzido em mais de 2.167 idiomas e dialetos. Lido há cerca de 200 anos, sendo o maior best-seller de todos os tempos. É um livro legível, mesmo em traduções diversas. Mesmo nos dias atuais, uma fonte de sabedoria e ensinamento até para pessoas não religiosas. Entendeu? Então, eu vi alguém perguntando para a pessoa: escuta, você é ateu? Sim. Você conhece uma coisa, se ela está errada ou se está certa? Por exemplo, falou para o cara: se você roubar, está certo ou está errado? Está errado, é o ateu falando, está errado. Se você trair a sua esposa, está certo ou está errado? Está errado. E começou a fazer pergunta para ele, está dizendo que está errado. Eu falei: mas você escuta, da onde você tirou que está certo ou está errado? Aí ele falou: porque você pegou de dentro da
Bíblia. Está aqui, ó. O certo e o errado está aqui na Bíblia. Você tem a consciência dentro de você. Só que a fonte que você tem dentro de você está aqui, ó. Falou para Deus. Fora outras coisas que ele falou para Deus. Mas fantástico o vídeo. Bom, em todos os livros contidos existem muitas diferenças entre assuntos que são ligados entre si. Foi isso que eu falei. É impossível ter uma harmonia de tempo nos autores e na união dos objetos para a recuperação do homem. É difícil você, assim, vamos dizer assim, se não for a presença de Deus, é difícil você fazer uma ligação tão perfeita como foi feita na palavra de Deus. Então nós temos diferenças entre atores. Estamos falando lá dos evangelhos, né? Como vários tipos de culturas de diversas regiões, profissionais diferentes em diversas linguagens e dialetos. A concordância não seria possível sem a realização, sem a ação de Deus. Então, a palavra é correta. 2 Timóteo 3,16. Toda escritura é devidamente inspirada, proveitosa, para ensinar, para repreender, para corrigir, instruir em justiça. Amém? Ok. Bom, então vamos entrar num assunto importante também. Deixa eu ver se... É 9 horas, 8, 9 horas, né? Pastor, 9 horas? 9? 9, tá bom. Então vamos... Graças a Deus. Obrigado. Revelação progressiva. Quem que já ouviu falar essa palavra? Já viu, pastor? Revelação progressiva, pastor? Revelação progressiva. Não? Erivaldo, já viu? Revelação progressiva. Esse sabe. Bom, o que é revelação progressiva? É o seguinte: o homem, ele foi criado e foi instruído, ok? Então, o que aconteceu? Houve uma necessidade específica de Deus trabalhar com o homem, ok? O homem pecou, então ele perdeu todo aquele contato direto com Deus, porque quando ele pecou, o espírito dele morreu. O espírito do homem morreu. Não tem contato com Deus, porque o espírito vivo tem, mas o morto morreu. Por que você diz isso, pastor? Porque quando Jesus Nicodemo vai falar com Jesus, Jesus fala: é necessário nascer de novo. Nascer no Espírito. Ok? Então o Espírito morreu lá e o Espírito viveu aqui. Nós temos Espírito vivo e nosso Espírito tem contato com Deus. Houve essa reconciliação quando você conhece Jesus e seu Espírito vive. Ok? Então, a gente precisa analisar, e é importante a gente analisar, é o seguinte: em todo o Velho Testamento, até a pessoa nascer de novo, ele está morto. Ele está morto. Ok? Então, ele tem que nascer de novo. Agora, veja bem, como você vai instruir alguém que não tem espírito vivo? Entendeu o que eu quero dizer? Tá? Então é complicado. Então o que aconteceu? Com o advento do pecado, aconteceu muitas coisas. Aconteceu um assassinato, ok? Aconteceu de proliferar na terra coisas absurdas. Tanto é que vem como Noé, os tempos de Noé, ok? Então a terra estava
devastada. Agora vejam bem, analisem bem. Deus, lá no Velho Testamento, se revela progressivamente a um povo. Primeiramente a um povo escolhido. E vem ensinando esse povo a estar junto com Ele. E nesse ensinamento, vocês não concordam comigo que existiu muita idolatria? Existiu muitas situações que as pessoas não faziam o que é o correto perante a Deus? Isso não. Então, para que Deus falasse com eles sob autoridade, como Deus se apresentou a eles? Como Trindade? Não. Como Jesus? Não. Como único Deus. Mas por que Deus decidiu? A gente hoje conhece na Bíblia o movimento do Espírito Santo, conhece muitas coisas, mas naquela época, quando era sendo feito, estava sendo criado e processado o Novo Testamento, não era assim, eles não tinham Bíblia. Primeiro começam sem lei, não tinham lei. Aí foram os escolhidos, tiveram a lei, entendeu? Então, já quando tiveram a lei, já começou a mudar. Só que, veja bem, quem que teve a lei? O povo escolhido. E o povo que não era escolhido, tinha lei? Não tinha. Tinha o quê? Outros deuses. Então, peraí, esse pessoal eram outros deuses. O único Deus. Ok? Entendam como Deus foi fazendo? Então ele com o único Deus. O que aconteceu no final do Velho Testamento? O único Deus, concorda? Um só, um Deus só. Ele se revelou um Deus. Está na palavra aqui. Eu não estou inventando, certo, pastor? Pastor, quero a opinião do pastor aí. Um Deus, ok? Mais um Deus para quem? Para os judeus. A cabeça dos judeus é um Deus. Fora isso, anátema, errado. Tanto é que os judeus procuram matar quem aceitava Jesus. Né? Aí vamos vendo como a situação começa a mudar. Então vejam bem, tudo se transforma. Por quê? Porque em Malaquias está 400 anos, plenitude dos tempos, vinda de Cristo, está na palavra. Jesus Cristo veio na plenitude dos tempos. Eu não lembro o versículo. Está escrito aqui na palavra. Na plenitude dos tempos. Então Jesus veio. Jesus veio, já está preparada. Deus já preparou toda a situação para Jesus. Aí o que acontece? Jesus vem, revela. Começa a revelar. Quando ele começa a fazer essa revelação progressiva, ou seja, de entendimento agora, entendeu? O que acontece com os judeus? Não concordam. Claro que muitos judeus se converteram ao cristianismo. Ok? Mas essa luta, e é uma luta espiritual que aconteceu na própria palavra, aconteceu essa luta espiritual, veio trazendo uma novidade de revelação para nós. Qual é? Jesus como Filho e o Espírito Santo. Entenderam? Então, existiu uma revelação progressiva de lá para cá. Deus se revelando pela palavra. Está sendo claro, irmãos? Estão entendendo bem o que eu quero dizer? Deus, né,
Jesus manda o Consolador. Né? Sim. Isso. Essa é a sequência da revelação. Então, a gente compreende que Deus foi muito cauteloso no Velho Testamento na questão de revelar a Trindade, porque sairia fora de ser um único Deus. E seria questionado se Deus se revelasse dessa maneira. Então, por isso que existiu essa revelação progressiva. Então, há uma situação que a gente pode entender. Nós somos, eu digo assim, que nós somos, pela palavra, privilegiados. Porque recebemos o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo como consolador, como direcionador, como guia, como intercessor, como fonte, como acusador também. O Espírito Santo fazendo isso na nossa vida. Nós temos. Mas quem conhece Jesus? Quem não conhece Jesus não tem. Então, se você pegar qualquer um do Velho Testamento, qualquer um antes de conhecer Jesus, no tempo antes de conhecer Jesus, ou seja, no ministério de Jesus, tinha quem se entregava a Ele. Ok? Tinha quem se entregava a Ele, sem sombra de dúvida. Mas tinha muitos que não tinham. A pessoa vinha pela fé em Cristo Jesus, diferente de nós. Hoje nós vamos com a fé em Cristo Jesus, porque nós estamos privilegiados. Mas aquelas pessoas que morreram em arena, irmão, pessoas que foram massacradas, entendeu? Elas iam pela fé, entendeu? Por crer em Jesus Cristo. E não tinham ajuda, assim, não vou dizer que eles não seriam privilegiados. Pelo contrário, eu acho que a fé que eles tinham é maior que a minha. Para deixar ser morto por um leão, para passar por muita situação. Olha o caso do Daniel. Quando a gente olha essa parte aí de revelação, irmão, a gente tem que observar. Quando você olha para Daniel, você tem que observar que ele foi diferente de nós. A cabeça dele foi diferente de nós. Porque a fé dele é bem maior e bem mais inabalável do que a nossa. Daniel não foi enganado e foi para a fornalha? Não foi isso? E aí? Entendeu? Será que a gente vai, será que a gente tem hoje em dia a mesma fé que eles tinham lá antes? Não tinha, irmãos. Por isso que a gente é pequenino, por isso que a gente tem que crescer. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Velho Testamento é pesado. Todos aqueles profetas, todos aqueles sacerdotes, todos aqueles Davi, todos, não tinham o Espírito Santo. Certo? Se você lê a palavra, tem momentos que Deus manda, entendeu? Tem certas situações. Mas o derramar do Espírito Santo não tinha acontecido. Concorda, pastor? Não tinha acontecido. Então, só para você, não sei se você sabe disso, mas se Deus mandasse o Espírito Santo, mandasse para a sua vida, entendeu? Ele sairia depois. Não era como nós, né? Continuamente, né? Para sempre, né? Para nós é para sempre. Mas lá era assim. Ok? Eles faziam. Amém? Então, irmão, deixa eu ver se tem alguma coisinha aqui que faltou aqui. Graças a Deus. Não, aqui está a Santa Trindade, o único Deus, Jesus. Jesus foi a revelação suprema de tudo. A verdade é essa. Foi o auge, né? O final. Jesus foi isso, o final. Então Deus faz a sua revelação através do seu Filho.